Hoje vamos falar sobre descalculia. A descalculia, ela vem do grego dis, que é igual a pobre, mais calculare, dificuldade de calcular, também conhecida como cegueira numérica. Bom, segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, a descalculia é considerada um transtorno específico de aprendizagem, que afeta o desempenho em matemática. A descalculia geralmente é associada à dislexia, porque elas frequentemente aparecem juntas. Sintomas na escola. Ela começa a apresentar dificuldade em aprender a contar e ela começa a ignorar números. Isso por quê? Muito tempo depois que as crianças da mesma idade que ela podem se lembrar de números e da ordem correta desses números, esta não consegue. Então, ela prefere ignorar os números, finge não querer contar. A outra dificuldade na educação infantil também está relacionada com o reconhecer padrões, como menores, maiores, ou mais alto, ou mais curto, ou mais baixo, ou mais comprido. Ela tem essa dificuldade. Também ela vai ter dificuldade com problemas, vamos dizer assim, né, para reconhecer símbolos numéricos. Então, por exemplo, ela não consegue compreender que o número 7 significa 7. Então, esses símbolos, ela tem muita dificuldade. Não parece também entender o significado da contagem. Então, conta 1, 2, 3, mas por quê? Ela não consegue entender por que tem que contar 1, 2, 3. Por quê? Para que é a contagem? Ela não consegue entender isso. Já no ensino fundamental, a dificuldade aparece em aprender, lembrar fatos matemáticos básicos, como, por exemplo, 2 mais 4 igual a 6. Ela simplesmente não lembra. Sofre também para identificar sinais, mais ou menos, multiplicação e divisão. Ela não usa esses sinais corretamente. E pode ainda usar os dedos também para contar, em vez de usar estratégia mais avançada, como a matemática mental. Ela vai lutar para entender palavras relacionadas à matemática, como maior e menor. Tem problemas com representações visuais e espaciais de números, como linhas numéricas também. Ela não consegue entender. Já no ensino médio, ela vai ter dificuldade em entender valores. Tem problema para escrever números claramente ou até mesmo para colocá-los em ordem correta. Isso mesmo, no ensino médio. Tem problemas com frações, com medidas, seja quais forem. E vai encontrar extrema dificuldade em acompanhar a pontuação em jogos esportivos. Como a gente pode diagnosticar uma criança que tenha descalculia? Bom, é importante que os pais levem essa criança a um psicólogo especialista em aprendizagem, ou um neuropsicólogo, ou um psicopedagogo, ou um neuropsicopedagogo. Lembrando que o psicopedagogo, ele não diagnostica, mas ele trabalha auxiliando, ele trabalha em equipe. Também ele pode passar a criança ou adolescente por um neurologista infantil. E aí, então, fazer um diagnóstico de inclusão. Já o adulto com descalculia, ele pode procurar também os mesmos profissionais, né? Com exceção aí do neurologista infantil. Então, a descalculia, ela pode ser tratada e adaptada ao perfil funcional cognitivo do paciente e à gravidade das manifestações. Então, dependendo do perfil funcional e cognitivo e da gravidade das manifestações, que vai se entrar aí com um tratamento adaptado. Às vezes também é necessário uma psicoterapia, junto com medicação, ou apenas uma medicação, ou apenas a psicoterapia, mas tudo vai ser determinado
através desse perfil funcional cognitivo, né, e das manifestações que ele tem. Lembrando ainda que é importante também lembrar que essa criança com descalculia, ela vai aprender a lidar com isso, e aprender que para ela, como pode parecer um monstro a matemática, mas ela vai aprender a dominar, vamos dizer assim, este monstro. Bom, era isso que eu tinha para vocês hoje. Espero que tenham gostado. Continue comigo e um grande beijo.